Yamato no yu kara Yamato no yu, Yamato no yu kara América yu, América yu kara Yamato no yu. Onomatopeias, né? Não sei se vocês pararam para reparar, mas uma coisa que vai diminuindo a cada geração é o uso de onomatopeias, né? Onomatopeia é quando a gente, que é descendente de Okinawa, de Uchinanchu, né, de Okinawa, às vezes a gente bate o dedinho lá na cômoda, né? Aí o nosso lado brasileiro fala mais alto, aí você dá aquele pi, aquele palavrão em português, mas também você fala H-ioi, né? Então isso é uma onomatopeia que a gente brinca muito, né? Quando você quer saber se o sujeito é Uchinanchu ou não, você chuta a canela dele. Se ele gritar H, é porque doeu pra caramba. Se ele falar Itai, é porque, doeu um pouquinho. Se ele falar ai, é porque ele tá fazendo charme, né? Tá fazendo firula no futebol. Então, eu tô brincando, mas é algo que acontece, né? Muju, quando adormece o pé. Wadi, quando você fica bravo, assim, meio tenso. Né? Então, essas onomatopeias, elas também transitam nesse mundo de perda, né? Não de identidade, mas talvez da língua, né? E, por fim, é uma coisa assim que talvez quem não é descendente, né, nunca escutou, mas marca muito, né? Gente, tem criança em casa, tem senhoras com mais de 60 anos aí, que entendem a língua de Okinawa, fecha o ouvido, hein? Senão vão falar que eu sou boca suja, hein? Ó, quando, Milk, você quer fazer o espirro, ou eu falo, ou você faz... Vamos fazer o teatro. Espirra, vai, que eu... Pode ser. Square! Né? Então, gente, quando é um costume, né, linguístico lá do Chinanchu, quando as pessoas espirram, a gente fala Ksukwe. Eu não vou traduzir porque tem criança em casa que sabe ler. Eu sei que essa live é bem democrática, vai desde criança até o de tchamba. Mas seria como assim, engole, né? Engole a sujeira, né? E tem uma historinha por trás disso, né? As gerações mais ou menos que têm 50, 60 anos não gostam que falam, né? Também porque nunca souberam o motivo de falar. Milk, você quer contar a historinha? Então, né, gente, a gente estava conversando aqui, né, sobre essa questão do Kusukue, e aí o Newton, ele achou que eu não sabia o que significava Kusukue, mas eu falei, eu sei sim. E aí ele falou para mim assim, então, sua Albate explicou, então direitinho, mas eu falei pro Newton, na verdade, ninguém me explicou. Eu li nesse livro aqui, é um livro de contos de Okinawa, né, e ele explica, né, várias coisas da cultura de Okinawa. Ele é um livro trilingue, inclusive. Ele está em inglês, japonês padrão e em Uchinaguchi. E ele vem até com CDzinho. Quando eu estava na USP, inclusive, eu vi que tinha uma pessoa aqui no chat falando que conhece a Leiko Sensei, né, que foi a minha sensei lá na USP. A gente tinha uma matéria que era para traduzir um conto. Qualquer conto que a gente quisesse. E aí eu pedi para a sensei, no caso não foi a Leiko Sensei, foi a Lika Sensei, né? A Lika Hashimoto. E eu falei assim, sensei, eu quero traduzir um livro daqui, um conto desse aqui. E ela deixou porque tinha a versão em japonês, né, nesse livro. E ele conta a origem, né, dessa expressão. Eu tinha marcado aqui, mas, enfim. Mas, basicamente, fala que teve um dia que um bebê tinha acabado de nascer, né, além da que conta, né, esse livro, né, que ele tinha acabado de nascer, só que tinha um espírito mal querendo roubar a alma desse bebê, né? Então, o que esse gato fez? Ele falou assim que ele ia fazer esse bebê espirrar, porque a partir do momento que esse bebê espirrasse, a alma dele ia sair para fora. E aí, agora eu não lembro, alguém ouviu essa trama desse espírito mal e avisou a Oba, que era para falar que na verdade um xingamento, gente. É tipo mandar o espírito
para bem longe, tipo, ó, veste-se daqui, saia-se daqui que você não é bem-vindo, né? E é isso que significa esse Kusukue. Inclusive, tem até, não sei se dá para ver, tem até uma fotinho aqui, tem um desenho, né, do espírito mal tentando roubar a alma do bebê, e tem aqui o Baodi, não sei agora direito quem era realmente, espantando ele com o Kusukue. Então, assim, são coisas culturais que realmente, com o passar das gerações, a gente vê que não está sendo repassado às vezes. Acho que também tem essa questão que o Newton falou, é um palavrão, né? É uma palavra suja, não vamos falar, né? O que significa, mas enfim, tem esse ponto também, mas eu também vejo, Newton, que também às vezes desinformação mesmo. Como, por exemplo, eu sou Sansei, né? A minha mãe, por parte de pai eu sou Sansei, mas por parte de mãe eu sou Yonsei. E a minha mãe, ela sabe tanto o Chinaguchi quanto o japonês, só que ela não sabe diferenciar. E quando eu comecei a estudar japonês, ela falou para mim, mas eu não vou te ensinar, Miyuki, porque eu não sei o que é o certo. Eu acho que tinha duas questões, aquela questão de o Chinaguchi não é uma língua correta, e também tinha a questão de não vou te ensinar errado, porque talvez um dia você saia por aí falando algo pensando que é japonês, no final é o Chinaguchi, isso vai te prejudicar, né? Então, eu tenho essa questão também, mas também tem essa questão do politicamente correto, não vamos ensinar as crianças um palavrão, não sei, enfim. Era isso que eu tinha para falar. Tem algo a acrescentar, Newton? Não, exatamente, né? Inclusive, isso é interessante. E até essa live eu falei que eu ia cutucar vocês aí em casa, mas aqui em casa agora o Miyuki me cutucou, né? O meu conhecimento de japonês é razoável, mas eu misturo muito, né? Desde quando eu voltei, e o meu filho mais velho estuda japonês. A sensei me deu uma bronca. Ela falou, poxa, você tem que falar mais japonês com o seu filho. E eu confesso, eu tenho uma insegurança, porque eu falo, não, japonês é uma coisa, Nihongo, né? A língua oficial japonesa é uma coisa. A língua de Okinawa, a gente traz como língua de herança. Eu até digo assim, não é? Aqui em casa a gente fala que é uma língua de herança, né? O meu pai mesmo, ele falava, olha, entre aprender japonês e português, fala português bem, né? Ele sofreu muito, porque ele era da época da guerra aqui no Brasil, então ele sofreu porque falava o Chinaguchi, às vezes, quando falava com o pessoal de outras províncias, né, na colônia, na comunidade, sofreu muito porque falava só japonês quando veio para São Paulo. Então ele falava que, olha, se for para falar, fala português bem. E o meu Odi, que era sogro, ele não queria falar o Chinaguchi com a gente. Mas eu, como era muito o Maku, né, muito... ficava escutando a conversa dos velhos, então, no final, eu acabei aprendendo. Para você ver como que são choques, né, de culturas, né? E o que eu acho esse papo é importante, né? Que esse resgate, né? E o que eu tento passar para os meus filhos, não querendo dar lição de moral, nada, para ninguém, mas talvez compartilhando, o que eu tento muito passar para os meus filhos e até para os meus adotivos, que são os meus alunos, né? Oh, que fofinho. Quando a gente conhece a questão, né, quando nós conhecemos o que os nossos antepassados passaram, talvez a Bia trabalhou muito melhor com isso, essa questão do passado, dos ancestrais, mas toda vez que você sabe que alguém na sua família já sofreu isso, ao invés de fazer igual com outras pessoas, né, tente procurar um pouquinho o outro lado, seja mais empático, né? Se você está vendo alguém discriminar alguém, por que a gente não pode se posicionar de outra forma, né? De não fazer aquilo que fizeram com alguém que a gente ama tanto, ou amou, e, ao mesmo tempo, pensar nessas questões, né? Será que eu fazendo isso vou me tornar um ser humano melhor? Pessoal, eu estou falando aqui Newton Quarentena, viu?
ficar em casa, eu sei que para vocês também é difícil, né? A gente trabalha com um monte de fantasmas, eu andei repensando muito, né? O lado bom, né, que a gente sempre tem que tirar, né, é que a gente passa a se ver como humano. Eu acho que eu muitas vezes fico com medo até de falar em público algumas coisas, porque a partir do momento que a gente fala em público, a gente se compromete, né? Então, Sim. é uma coisa que até eu não escrevo tanto, não gosto muito de escrever por causa disso. Vai que eu escrevo lá, ó, como ficar rico. Aí eu não sou rico, como que eu vou escrever, né? Aí os caras já pegam o meu currículo e falam, ih, esse cara aí, né? Porque falar é bonito, né? Então, Sim. é interessante isso, né? Do que a Milky colocou. Acho que muita gente aí, né? Tem gente aqui, a Titância tá comentando aqui que todo mundo cobra ela por ela não falar o Tinaguchi, sendo que ela é Nisei. Mas ela tá falando que os pais dela foram da geração que não eram proibidos de usar o idioma. Então, eles não passaram pra gente, em casa sempre só foi Nihongo. E a minha mãe, inclusive, Newton, ela aprendeu o Tinaguchi tipo igual você. Ninguém ensinou pra ela. Ela ficava na sala que ela tinha que servir, né? Quando vinha a visita, e ela ficava de cantinho escutando, e ela aprendeu ouvindo, sabe? Ela não estudou nem nada, né? E eu tô vendo aqui que tem bastante gente perguntando o título desse livro, né? Esse livro, gente, ele é em japonês, ele chama Furusato no Minwa. Em inglês tá Okinawan Folk Stories. E eu não sei onde vende, gente, porque isso aqui eu ganhei da primeira vez que eu fui de bolsista para o Okinawa, em 2008. Quando eu estava voltando, o meu parente, ele me deu esse livro e falou assim, ó, Milky, para você estudar o Tinaguchi. Admito, eu não estudei tanto quanto eu deveria, gente, mas eu guardo ele com muito carinho e, inclusive, eu quero fazer o projeto do Horizon com esse livro. Então, torçam para que dê certo.